Não é que gordo entende como, porque a gente tem um colo classe executiva, entendeu? É diferente. Tá certo. Essa coisa de falar depois do Valdir é bom e é ruim. É bom porque o Valdir já disse tudo, é ruim porque não tem mais nada a dizer. Mas, e aí também, essa coisa de também dar o mesmo tempo para um gago, para um não gago, é injusto. Né? Se isso aqui é paradigmático, né? Para um gago falar isso, a gente ensaia 2 dias, cara. Paradigmático. Não, gago tinha que ter política especial para gago, mas não tem uma ONG de gago. É uma injustiça isso. Precisamos formar uma. Quando eu trabalhava aqui na Visão Mundial Brasil, no mesmo setor do Wellington. E todo mês, quando a gente estourava o orçamento, a gente tinha que justificar para o chefe. Meu chefe era o Sergei, que está ali. E o orçamento nosso de telefone e celular sempre estourava. Eu dizia, quer justificativa? Você pôs os 2 gagos que tem na Visão Mundial Brasil no mesmo setor, e na época não tinha essa coisa de fala ilimitada, né? O celular sempre, porque até dizer alô, né, Wellington, já era uns 2 minutos. Isso. Aí teve que separar a gente. Bem, vamos lá, a gente pode pôr aí umas coisinhas. Bem, Débora, ela me deu um tema. Deixa eu ler aqui o tema que ela me deu. O tema são dados da realidade da infância no Brasil e no mundo. Eu sempre digo o seguinte, Débora, eu respeito muito meus temas, e tudo que eu respeito eu não toco, né? Para a gente não mexer com eles. E justamente também é um tema bem genérico, né? Então dá para a gente trazer assim várias coisas. Iniciar porque todo mundo é fascinado por um jogo de 7 erros, né? Você fica olhando, você fica assim, gente, quais são os erros? E certamente a maioria aí já descobriu os 7, mas são, na verdade, as 7 diferenças, não os 7 erros. Né? O erro mesmo, essa figura só tem uma. Quem arrisca aí? Qual que é o erro dessa figura? Não, erro. Há 7 diferenças entre em cima e embaixo. Mas qual que é o erro nas duas? Gente, o amor não cabe em fórmula, gente. Vocês estão muito pouco românticos, que é isso? O amor não cabe na ciência. Né? Vamos passar, então, um pouco... eu decidi, então, pegar uma conclusão definitiva e muito assertiva a respeito da situação, né, da infância no Brasil e no mundo. Né? Até de um vídeo que bombou aí na internet, de uma entrevista de um cara que tem uma opinião muito definida. Né, que estava ruim, aí melhorou, estava ruim, mas estava bom também, agora parece que está pior. Que, na verdade, a realidade é tudo isso ao mesmo tempo e agora. Eu queria, talvez, trabalhar aqui um pouco nesses minutos que eu tenho aqui, para a gente rapidamente ver um pouco umas coisas que realmente avançaram muito, mas ver também outros lados, fazer outras perguntas, né, para os dados, né? Usar aí uma espécie de metodologia econométrica que eu chamo do diálogo de Jesus com o jovem rico, né? E depois a gente vai ver um pouquinho por isso, né, que é uma coisa que a gente usa em econometria, né? Vamos um pouquinho para frente aí. Eu estou sem o controle remoto, né? Essa semana, amanhã, se não me engano, os chefes de Estado assinam os objetivos de desenvolvimento sustentável para os próximos anos, que sucedem àqueles ODMs, aqueles Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, feitos há 15 anos atrás. Eu tive chance de estar envolvido nesses 2 processos, nessa área aí de indicadores. Há 15 anos atrás, né, quando eu tive nisso, eu não punha muita fé. Eu confesso, achava aquelas metas muito... que eu achava que as metas eram meio óbvias, era assim, que parte delas ia se cumprir de um jeito ou de outro. É mais ou menos como pênalti para o Corinthians. Tem que ter, todo jogo. Então, eu achava que aquilo ia ser mais ou menos daquele jeito. Né? Também porque eu achava que aquelas metas não apontavam para um lado certo. 15 anos depois, eu digo para vocês, eu estava errado, bem errado. Né? A maior parte das metas foi realmente atingida e cumprida. Algumas delas, eu acho que a gente tem aí alguns gráficos aí. Tem aí um controle remoto? Poxa, isso é bom. Vamos ver se... Aí, ok. Vamos só...
agora? Estava ruim, mas estava bom. Então tá bom. Ok, obrigado. Começar aqui por um gráfico muito interessante, que foi feito por um professor em uma sala de aula, quando eu queria mostrar as diversas linhas que existem em termos de renda no mundo. Tradicionalmente trabalha com a chamada linha de pobreza. O professor criou algumas linhas. A linha de pobreza, acho que o zoom está aqui, né? Onde está o laser? Acho que está aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, isso. A linha de pobreza. Ele criou também a linha de água, que é o pessoal que tem algum básico, a linha da máquina de lavar, o pessoal que já tem um pouquinho mais, o que ele chama da linha aérea, que é o pessoal que já tem muito mais. Isso é o mundo em 2014. Né? Cada bonequinho desse é 1 bilhão de pessoas. Então, dos 7 bilhões que nós éramos em 2014, a gente tem 1 bilhão que está aqui em cima. Né? É o pessoal lá, isso são lá os luteranos, lá, amigos do Valdir, né? Que são muito ricos, então estão aqui. Né? Tem o pessoal, mais ou menos aqui, está quase toda a Europa, América do Norte, Austrália. Aqui estamos quase todos nós dos países do Oriente Médio. Você tem 2 bilhões de pessoas ainda abaixo da linha da pobreza. Só que, há 15 anos atrás, essa era a situação. 1 bilhão saiu da linha da pobreza em 15 anos. Né? Só que interessante, esse bonequinho aqui, a gente não tinha um conjunto de super ricos muito grandes há 15 anos atrás. Hoje a gente tem. A situação realmente ela melhorou, por exemplo, a mortalidade infantil. Se você imaginar que você reduziu metade da mortalidade infantil em todo o mundo em 15 anos, isso mostra que, primeiramente, é uma vergonha, porque a gente não fez isso antes, né? Porque mostra que também não era nada do outro mundo fazer. É uma questão simples de um pouco de água, vacina, e você já reduziu a mortalidade infantil aí já em 53%, embora a meta fosse um pouco maior. Escola também, você reduziu a quantidade de crianças fora da escola radicalmente em 15 anos. Então, puxa vida, essas coisas realmente melhoraram. Se você é daqueles que acha que nada avança no mundo, eu acho que você vai ter que arrumar, talvez, outro paradigma, talvez a seleção brasileira. Aí você tem realmente um paradigma bom ali, mas na questão de indicadores mais globais, não. E as metas, elas foram feitas em uma época muito otimista, né? A Israel e a Palestina tinham recém-firmado um acordo há 15 anos atrás, a internet era uma coisa nova, mas assim ainda era uma coisa assim de grande expectativa. A China tinha acabado de se integrar ao sistema de comércio, né? Também a seleção brasileira tinha 4 atacantes na época, gente. Isso é coisa, quer dizer, havia todo um otimismo. Depois e no próprio país também, aqui eu não vou ler número, mas só para a gente fazer rapidamente alguns números aqui, eu faço sempre um desafio para os meus alunos. Eu falo assim, gente, pega qualquer indicador social brasileiro, tá? E por cara ele não me chamar de PSDBista ou de petista, fala assim, olha, volta 15 anos e acha um que tenha piorado. Né? E não tem. Nem o número de homicídios piorou. Mudou a configuração. A gente vai ver um pouco isso. Mas a gente não teve nesses 15 anos. E na maioria desses indicadores, a gente, inclusive, avançou mais que os nossos vizinhos. O Brasil ganhou, em certas áreas do Nordeste, mais de 8 anos adicionais de expectativa de vida. Seriam 9 anos e meio se não fosse a violência. Mas ganhamos 8 anos de expectativa de vida. 75% dos brasileiros hoje vivem em municípios com o índice de desenvolvimento humano municipal médio-alto. Né? Para se ter uma ideia, isso é a mesma proporção de espanhóis. Então, a gente fez toda a inclusão das crianças no ensino de 6 a 14 anos. Né? Imaginar que o Brasil só universalizou a educação infantil há 15 anos, gente. E aí, em 15 anos, a gente zerou, basicamente, esse déficit. Eu sempre cito o seguinte, que a África do Sul, do Apartheid, universalizou a educação infantil antes do Brasil, que nunca teve oficialmente isso. Né? O Uruguai tinha feito isso já há 70 anos. A gente fez isso há 15 anos, quer dizer, é tudo muito recente aqui. Mesmo assim, a gente fez aí um grande boom. A gente quase triplicou o número de jovens em ensino médio. Tudo bem, isso aí a gente sabe, a renda aumentou. E se a gente pegar, por exemplo,
as crianças fora da escola, pô, foi aí pouco tempo aí, né? De 90 a 2015, 25 anos a gente reduziu isso de quase 1/3 para quase 0. Tá? 5 e 6, a gente quase não tinha crianças de 5 e 6 na escola há 25 anos atrás. Também a gente reduziu isso aí para baixo de 10%. Né? 15 a 17 fora da escola também, de quase metade dos adolescentes fora da escola até o final do ciclo, a gente reduziu muito. E também, aí, a questão é de 7 a 14. Só que uma coisa interessante aqui desse dado é o seguinte, esse outro dado aqui. Nos 20% mais pobres, a gente também reduziu, mas não tanto. A gente ainda tem, como está o Inês aqui, então, talvez não dê para vocês verem direito, mas a gente ainda tem 30% a mais de crianças mais pobres fora da escola do que não pobres. A gente também, com crianças de 5 a 6 o mesmo. Resumo, a gente melhorou muito, não só a gente, o mundo inteiro, em 15 anos nisso, embora você ainda tenha aí uma diferença de renda. As classes no Brasil, elas se modificaram muito nesses últimos anos. Basicamente, a gente se constitui hoje aqui no que sociologia o pessoal chama de classe C. O que significa isso? Nada, apenas que a classe que está aí é no meio. Só que, além disso, o que a gente tem que olhar? Que perguntas a gente tem que fazer para os dados? E aí a gente começa a fazer algumas perguntas, primeiramente olhando o mundo. Porque brasileiro, por estar em um país muito grande, a gente tem mania de achar que tudo é jabuticaba, tudo só existe aqui. Isso só acontece aqui, né? Tanto que é uma frase brasileira, né? Só no Brasil acontece isso. Mentira, tudo que você fala que só no Brasil acontece, acontece também ali do outro lado, com outro nome. A diferença é que você, quando viaja, já você não compra o jornal, né? No idioma do país, lá para ler os rumos deles. Mas o fato é que, no mundo, nesses últimos anos, a gente viu uma concentração incrível de riqueza. A concentração de riqueza, embora tenha diminuído um pouco em países como o Brasil e a América Latina, ela tem aumentado em todo o mundo. Se a gente pegar hoje, gente, 0,7% da população do mundo divide 44% da riqueza do mundo. Valdir, estou olhando porque aqui estão os luteranos, né, Valdir? Então, tá lá, 0,7% da população do mundo divide 44% da população do mundo. Na outra extremidade, né, a gente tem aqui, onde está aqui, opa, o dado está, aqui não está pegando, para conseguir pegar aqui, isso, 70% da população do mundo quase divide 3% dos recursos. Esse é o mundo 15 anos depois de ter evoluído pra caramba. Tá? A maioria de nós está aqui, né, nesse intervalo aqui do meio. Não sei porque um dos gráficos aparece e o outro não, né? Mas a gente está aqui nesse intervalo aqui do meio. Porque aqui conta tudo, inclusive o preço, o valor de seu patrimônio, né, de casa, tudo, essas coisas todas. Esse meio aqui, mais ou menos, ele sofre só pouco. Ele tem aí 20% da população que divide 11,8% dos recursos. O mundo hoje, 15 anos depois, ele é um mundo mais desigual do que era há 15 anos atrás. Mesmo que metade das crianças só morram, mesmo que metade das crianças que estavam fora da escola ela tenha vindo para a escola. Que conclusões a gente pode tirar daqui? E aqui é um jogo que eu costumo fazer com os grupos de estudo, sempre citando a passagem bíblica do jovem, que a gente chama de jovem rico, né? Embora o texto lá não fala de rico, mas o cara que tinha muitos bens. Que é o cara que chega para Jesus, todo mundo conhece, e diz, poxa, estou dentro. Né? Me ADD aí no seu Face, porque eu estou dentro. Vamos junto, estamos junto, quero estar junto aí. Jesus fala assim, legal. Né? Tem aí, você, mas... Para estar dentro, a prioridade tem que ser seguir. Então, o que você tem de mais valioso, você vai ter que se livrar. Então, o cara diz, com licença que o celular está tocando, né? Então, ou seja, o que Jesus faz ali é uma metodologia muito interessante. Ele faz o seguinte, ele fala, olha, põe a sua boca onde seu bolso está. Não o contrário, o seu bolso onde sua boca está. Ou seja, você diz uma coisa, mas, na verdade, o seu tesouro está em outra. Então, olhando os dados, eu comecei a fazer certas perguntas para os nossos dados de orçamento público, 15 anos depois de todas as melhoras que a gente tem. E a primeira conclusão é que eu cheguei é o seguinte,
olhando o que o orçamento público diz. É justo que os pobres paguem mais do dobro de imposto do que a maioria dos não ricos e 10 vezes mais imposto do que os super ricos. No Brasil, pobre paga mais de 10 vezes mais imposto do que os super ricos. Tá? Os super ricos é esse 5%. E paga mais do dobro de imposto que a classe média. Isso é o que o dado diz. Por quê? Porque se você vai olhar sobre o dado sobre rendimento, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil gasta metade do que tem, pagando imposto. Tá? Isso vai chegando até quem ganha mais de 20 salários mínimos por mês, por exemplo, os pastores da igreja luterana, pagam apenas 15% daquilo que ganham de rendimentos de impostos. Nossa base social diz isso. Se o cara é pobre, ele tem em si, ele tem que pagar imposto. Que imagina ser pobre, né? Quer dizer, isso é uma espécie de estigma. Então, ele merece pagar mais imposto. Embora você nunca vai ver isso, porque a pessoa só faz análise de imposto em cima de imposto de renda, aqueles impostos mais oficiais. Mas, lógico, que quem precisa consumir mais daquilo que ganha para viver, porque não ganha em excesso, paga muito mais do que quem não consome. Essa pirâmide, ela só não é pior, pelo que eu investiguei, na Arábia Saudita. Então, realmente, a Arábia Saudita está pior que a gente nesse ponto. Dos outros países todos, né, ela é melhor. Até na Síria, durante a guerra, os pobres estão pagando menos imposto. A segunda conclusão do jovem rico, que mostra 15 anos depois mesmo, é o que está acontecendo, é a seguinte: que 380 bilhões de reais por ano, distribuídos para 30 milhões de pessoas, inclusive 10 milhões delas que não são brasileiros e não moram aqui, todos de classe média e também a alta, né, é considerado investimento pelo nosso orçamento. Enquanto 15 bilhões de reais por ano para 30 milhões de pessoas pobres é considerado gasto. O Brasil tem muita bolsa que a gente não conhece. Eu até anotei aqui para não esquecer. Tá? Vou aqui falar um pouquinho sobre as bolsas que você não sabe. Todo mundo fala do Bolsa Família. O Brasil tem o Bolsa Botox, sabia disso? Nós subsidiamos, só em 2014, quase 5 bilhões de reais de elisão fiscal para cirurgia plásticas, tá? Estéticas. Inclusive, a maioria fica ruim, mas mesmo assim, é você que paga isso, é o pobre que paga isso. A gente tem a Bolsa Circo du Soleil, né, que são cerca de R$500 bilhão por ano para eventos muito bem pagos, caríssimos e privados. A gente tem a Bolsa Safena, porque se você for um homem rico no Brasil, mas fez uma cirurgia de safena, você nunca mais paga imposto de renda depois da cirurgia. É só você sobreviver à cirurgia, mesmo você sendo o homem mais rico do país. Tá? Você tem a Bolsa CBF, que, inclusive, nos últimos 4 anos, transferiu quase 15 bilhões de reais em perdão de dívidas para clubes. Tá? Você tem a Bolsa Taxista, embora todo mundo goste de taxista, eu gosto de taxista também, mas vocês sabiam que a gente subsidia em táxis novos 3 vezes mais do que a gente investe em transporte escolar para criança deficiente dentro do país? Então, no fundo, é porque a gente gosta mais de taxista do que de criança com deficiência. Na prática é isso, embora ninguém vai dizer isso na televisão, mas essa é a verdade. A gente tem também a Bolsa Escola Privada. O governo investe de maneira cruzada R$ 1.440 por aluno de escola privada por ano. Tem estado brasileiro que investe menos do que isso por criança em escola pública, que investe R$ 1.200. Isso sai através de uma série de elisões fiscais e isenções de imposto. Somando isso daí com 240 bilhões que a gente paga de juros de dívida, né, perdi o negócio, achei aqui, a gente passa 300 bilhões. Vamos, só para ter uma ideia, gente, só de dívida a gente passa mais do que o orçamento de todos os ministérios juntos, inclusive saúde e educação, que representam mais da metade do orçamento. Outra coisa interessante que a gente vê também, olhando os dados, é que uma criança vale 32% de um adulto dentro do Brasil. E criança pobre vale só 7% de um adulto. Por quê? Porque de todos os benefícios que a gente
de incentivo dentro do país, desde a esfera municipal até a federal, 19% desses incentivos per capita vão para crianças, ou seja, 0 a 17, crianças e adolescentes. 13% para 18 e 29, a faixa onde eu estou com 28 anos dentro da visão mundial, mas 15% para a faixa 36 e 53% para quem tem mais de 60 anos. Isso, os luteranos estão aqui, é por isso aqui eles são ricos, porque eles recebem mais benefícios também. Aqui a gente tem uma coisa interessante, embora também ninguém nunca vai falar isso na televisão, porque o cara nunca vai ser eleito. Mas o fato é que nós temos 3 vezes menos, proporcionalmente falando, idosos pobres no Brasil que crianças pobres. A pobreza no Brasil reduziu nos últimos 15 anos. Mas sabia que a pobreza infantil relativa aumentou? Sim, hoje, 46% de todos os mais pobres no Brasil são crianças. Há 15 anos atrás, eram só 41%. Por quê? Porque cada vez a pobreza vai se tornando mais um aspecto direcionado a famílias que têm crianças. E o orçamento público, porque o país vai ficando um país mais idoso, cada vez tem que investir mais em previdência, em sistemas de saúde para idosos. Então, a gente, proporcionalmente, investe para eles. Só que uma coisa interessante, o pessoal fala muito sobre Bolsa Família, né? A Bolsa Família está aqui, junto com outras coisas, mas através de dedução de imposto de renda para filhos de classe média, como os meus, o Brasil investe mais do que por criança no Bolsa Família. R$ 27,00 por criança, filho de classe média, é a dedução, que é um recurso que não entra dentro do Estado. R$ 16,00 só por criança do Bolsa Família. Então, a gente tem um bolso de imposto de renda. Outro dado interessante é que a gente melhorou muito, inclusive até o número de homicídios do Brasil, ele vem reduzindo desde 2002. Só que a vida de um jovem branco de classe média vale 16 vezes mais que a vida de um jovem negro e pobre. Como que a gente sabe isso? Fazendo também a seguinte interessante. Negros no ensino superior, em 90, eram menos de 10%. Em 2000, passava um pouco de 10%, 2015, já chega aí a 26%. Lembrando que a gente tem 46,5% da população que se declara negra. Né? Os 40% mais pobres da população dentro do ensino superior, também evolução. Opa, hoje já são 30 e poucos por cento, quase 40%, que seria o número esperado para eles. Só que vamos ver o que aconteceu nas mortes de fogo, a proporção de mortes por armas de fogo no Brasil que matam negros. Em 1990 era essa, em 2000 essa, em 2015 essa. Hoje nós estamos matando negros com nível superior, a diferença é essa, lógico, mudou. Né? Isso mostra que, na verdade, o nosso racismo nunca teve a ver com escolaridade ou renda. Porque mesmo quando a gente melhora a renda e a escolaridade, algumas manifestações de racismo, como, por exemplo, o assassinato, metade dessas mortes é cometida com o seu dinheiro, porque é cometida pelo Estado, através do aparato da polícia, metade desses assassinatos. Tá? Aumentou. Inclusive, aumentou mais do que os 40% mais pobres, porque nem todos os 40% mais pobres são negros. O racismo vai ficando mesmo quando a coisa acaba. Estou falando que eu tenho 5 minutos aqui. Gente, não quero ver um gago com pressa. Tá? Rapidinho aqui. A chance de você... Vamos dizer, como é que é a punição de crimes dentro do Brasil? Alguns dados. Nos Estados Unidos... Tá? Quase 70% dos assassinatos são solucionados pela polícia, né? FBI, CSI, aquelas coisas que a gente vê no filme, bonitinho. Né? E aí um pouco menos de 60% chega a julgamento ou a uma sentença. No Brasil é totalmente diferente. Depende da sua cor e da sua idade. Se você for um branco adulto, tua chance do seu assassinato, se você for assassinado, espero que não seja, mas se você for assassinado, tua chance do seu assassinato ser solucionado é quase a mesma dos Estados Unidos. A chance do seu assassino ir a julgamento de sentença cai muito, mas você tem uma grande chance de solucionar. Se você for um jovem branco, se um jovem branco for assassinado, a chance já diminui um pouquinho o julgamento. Agora, se matar um jovem branco pobre, a chance da polícia solucionar o crime? Opa, caiu muito, né? De uma coisa para outra. De julgado. Mas se o morto for um jovem, é um adolescente ou um jovem negro, a chance da polícia pegar o criminoso de julgamento. A chance da polícia achar o criminoso e levá-lo a julgamento em roubo de carga, e roubo de celular, que é horrível.
Resultado, compensa mais matar um jovem negro no Brasil do que roubar um celular. Tua chance de ser bonito é menor. Né? E todo mundo aqui que já teve um celular roubado, acho que quase ninguém viu o celular de volta. E mesmo assim, a solução de crimes para roubo de celular é maior do que para assassinato de jovens negros. Fazendo um cálculo econômico, é que essa vida não vale nada para a gente, mesmo com todo o avanço socioeconômico. E aí, também, terminando, é só uma chance, a chance de você morrer de acordo com o bairro que você mora e do seu crime ser esclarecido. Quanto mais... E a gente sabe disso, isso é uma escala aí, de um logaritmo, né? Quanto maior for o desenvolvimento humano do bairro onde você mora, menor a tua chance é de ser morto. E maior a tua chance é, se for morto, de ter seu crime esclarecido. Inclusive, é por isso que também tem menos crimes, porque os crimes são mais esclarecidos. E o reverso, né? Se você mora na periferia, lá de Cafarnaum, São Paulo, né? A chance de morrer é maior e a chance de pegar quem te matou é menor. É um último dado aqui, e aqui eu não vou apresentar gráfico. O Brasil tem entre 20 e 30 mil estupros de meninas menores de 18 anos por ano. Entre notificações e subnotificações, esse é um cálculo que a gente pode fazer. São cerca de 8.600 notificados. A área estima que mais ou menos 3 casos não notificados para cada que aparece. O Estado de São Paulo investe mais 4,6 milhões de reais por ano em manutenção de jardim do que em centros de atenção a meninas vítimas de abuso e violência sexual. 3,4 milhões. Quer dizer, é melhor realmente ser planta do que ser mulher, pobre e precisar do apoio do Estado se você já foi vítima de violência. Então, é um dado interessante. A chance de um estuprador ser condenado é 1 para 100 aqui no Brasil. A chance de um assaltante de banco ser pego condenado é 11 para 100. Banco vale muito mais que vida de gente. Isso é o que a gente diz através do nosso orçamento. Acabando aqui. Rapidamente, fazendo uma frase. O que a gente vê em 15 anos de evolução maciça dos capitais? É que a evolução maciça é importante, escola é importante, equipamento de saúde é importante, tudo isso é importante. Só que o que a gente percebe é que esses capitais não resolvem problemas que parecem que estão debaixo disso. Racismo, injustiça, sexismo, tudo isso não tem melhorado só com o aumento automático de anos de escola. Sempre digo, o pessoal diz, falta escola. Gente, é só vocês pensarem um pouco na Alemanha, que desencadeou o nazismo. Era o país mais escolarizado de toda a Europa na época. Né? A quantidade de doutores, né, assessores de Hitler é enorme. Anos de escola nunca representou mais, uma visão humana mais justa. Há um paradigma hoje, que é o paradigma de incluir os excluídos dentro de um parâmetro que não é sustentável, nem ecologicamente, nem em termos sociais, que é o parâmetro do consumo. E que isso tem gerado o quê? Tem gerado essa ineficiência, ou seja, você tem mais escola, mais postos de saúde, mas cada vez você tem mais novas doenças, que você melhora aparentemente todos os indicadores e parece que as pessoas não se sentem mais felizes. Se alguém for hoje a um país como Honduras, por exemplo, e perguntar para uma pessoa em Honduras que tenha 50 anos, se a vida dele hoje é melhor do que era 30 anos atrás, ele vai dizer que não, que a vida dele hoje é um inferno. Pô, mas há 30 anos atrás, Honduras tinha 50% de analfabetos, tinha fome para tudo quanto é nada. Hoje não tem nada disso, tem shopping na rua. Por quê? Porque hoje Honduras é o país que mais se mata no mundo, que tem mais homicídios no mundo. Sua chance de morrer em Honduras hoje é 3 vezes maior do que dentro do conflito da Síria. Então, o país desenvolveu e tudo, e a violência social está lá. A violência social, ela está vinculada à desigualdade, e ela sempre existiu, só que de maneiras mais contidas. Sempre digo que, quando a gente desenvolve um país desigual como o Brasil, é como você colocar um motor de Ferrari em um Fusca velho. Né? E quando ele estava andando a 40 km por hora, ele não derrapava muito. Quando ele tenta andar a 150, ele começa a derrapar. Porque a gente está corrigindo partes do país. O que eu queria deixar aqui com isso, rapidinho, deixa eu passar isso aqui rápido, vou pular isso aqui,
para a gente ir um pouquinho, depois falar, se a gente fala outro dia, é o seguinte. Isso é a cantareira, a foto que todo paulistano hoje assiste, né? A gente assiste, o paulistano hoje torce pelo Corinthians e pela cantareira, né? Alternadamente aí, todos os dias. E o pessoal fica fazendo previsão de que vai ter crise hídrica. Não é crise, simplesmente é que a gente está querendo fazer a previsão futura com base naquilo que passou antes. Só que a coisa mudou, o normal é outro. A tendência é que nós continuemos melhorando taxas de educação, saúde, infraestrutura, renda, e outras coisas não mudem, se nós não trabalharmos mais ativamente na mudança de outros paradigmas. Eu acho que aqui tem uma grande oportunidade para todas as organizações cristãs. Eu sempre digo isso para a visão mundial. Gente, é a nossa chance de parar de fazer coisa que, no fundo, não é a mais importante. É a nossa chance de começar a trabalhar mais em como você exemplifica através daquilo que você faz, da tua ação política, da tua ação diaconal, né, um novo paradigma. Que não é incluir só, dá mais escola para o pobre, né, porque o pobre é aquele que não tem. Dá mais posto de saúde, isso é importante, mas não é isso. É como que esse paradigma diz que a gente tem que excluir quem está incluído hoje. O problema que a gente tem visto é que não adianta incluir outros sem excluir quem hoje está dentro. Está dentro de um paradigma errado. Dentro de um paradigma que é privilegiado. É lógico, ninguém se admite privilegiado. Quem tem filho em casa sabe, um filho sempre diz que o outro filho é preferido a ele. Né? Minha irmã ganhou isso. Todo irmão faz isso, é o jogo, né, de irmão e irmã. Nunca vi ninguém dizer, eu sou um privilegiado. Ninguém admite isso. Mas tem a ver com mudar os privilégios. Por trabalhar mais construção de comunidade e menos construção só de instituições. Porque escola não significa educação. Posto de saúde não significa saúde. Assim como igreja não significa fé. Assim como empresa não significa emprego. Acabando aqui, só para acabar, queria duas fotos que aqueles um pouco mais velhos se lembram. O Brasil vivia regime militar, o último presidente militar. Regime militar era uma coisa que ninguém podia falar nada, né, uma coisa muito dura. E, durante uma visita do Figueiredo, né, o último presidente militar, a Belo Horizonte, um funcionário lá público levou a filhinha dele para ver o presidente. E o presidente foi cumprimentar a menina. E a menina fez isso para ele. Essa foto correu os jornais. Lógico. Valdir disse que a gente tem que aprender com a criança. Eu queria que a gente fosse ministrado pelo exemplo dessa menina hoje. Lógico que ela não estava pensando em poder. Ela não sabia que ele era encarnado. Ela sabia que o cara era feio. Né? Ela sabia que ela não queria estar ali. Que ela não ia dar mão para ele, nem que ele fosse general de 15 estrelas. Mas a atitude dessa menina me lembra muito a atitude que a gente precisa ter em relação àquilo que a gente vê que é injusto hoje. Ao invés da atitude de tirar selfie. Né? Hoje a gente tiraria selfie. E o presidente tentou ainda argumentar com a menina, gente. E jornalistas perguntando, e a menina não deu a mão para o Figueiredo de jeito nenhum. Foi embora. Os jornais baixo de censura, que não podiam publicar textos, publicaram essas fotos, e foi suficiente para muita gente olhar e falar que queria fazer o que essa menina fez. Mudar, né, como eu disse, do lado do palácio para o lado da manjedoura. Começar a dizer que o problema não é adicionar coisas para quem a gente acha que é pobre. Pobre é quem não tem uma coisa, não tem outra. O problema não é transformar todo mundo em VIP, Gold, Diamond, Plus, né, da fila VIP. O problema é como não ter VIP. Esse é o paradigma social de transformação que a gente precisa. Obrigado. Nós estamos com alguns minutos de atraso na programação, por isso que a gente vai precisar reorganizar.